Estamos iniciando a 43ª sessão extraordinária, 26 de dezembro de 2018. Uma boa tarde a todos. Convido o primeiro secretário, vereador Luiz Henrique Artioli Tobias, a fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei número 210, de 19 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para criar dotação orçamentária na Secretaria da Educação para contabilização da parcela correspondente ao ensino, dos termos de parcelamento firmados com o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o IMP. Lembrando que o ofício 533 do Poder Executivo Municipal foi o que solicitou a retirada do projeto de lei número 210. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei 211. Passa a palavra o vereador Rafael Cossian para realizar a leitura do parecer da sua comissão. Senhor presidente, só antes disso, acho que tem uma nota técnica do jurídico também, acho que é legal dar ciência para todo mundo. Acho que é importante fazer a leitura para os colegas vereadores. Convido o Luiz Henrique, nosso primeiro secretário, para realizar a leitura do parecer técnico do nosso procurador jurídico. Assunto: direito constitucional, abertura de crédito nacional especial, criação de dotação orçamentária para atender a Secretaria de Educação. Matéria rejeitada, mesma sessão legislativa, impossibilidade de aprovação de matéria já rejeitada. Trata-se de projeto de lei número 211/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito nacional especial no orçamento programa do município para criar dotação orçamentária na Secretaria da Educação para contabilização da parcela correspondente ao ensino, dos termos de parcelamentos firmados com o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Municipais. Em linhas gerais, tal projeto de lei pretende transferir dinheiro para a Secretaria de Educação, fazendo com que o Executivo possa cumprir pelo menos o mínimo estabelecido constitucionalmente de investimentos na área de educação. Estudada a matéria, passo a opinar. Entendo que esse projeto de lei não poderia ser aprovado neste ano de 2018, isto porque a matéria já foi deliberada por esta Casa, tendo sido rejeitada na sessão extraordinária há menos de uma semana, dia 18/12/2018. A nossa lei orgânica, que nesse aspecto apenas reproduz as constituições federais e estaduais, é clara neste sentido. Parágrafo único. A matéria constante de processo legislativo, rejeitado ou não sancionado, somente poderá constituir objeto de novo processo na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do prefeito. O artigo: regimento interno não pode ignorar a regra constitucional da irrepetibilidade, publicado pela revista Consultor Jurídico em 2015, elaborado pelo Grupo de Pesquisa Jurisdição Constitucional, Democracia e Constitucionalização de Direitos, formados pelos professores de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Flávia Santiago Lima, Glauco Salomão Leite, Gustavo Ferreira Santos, João Paulo Alain Teixeira, José Mário Vanderlei Gomes Neto e Marcelo Labanca, explicando os artigos 60, 62, 67, que diz o seguinte: como se vê, de acordo com a Constituição, a matéria já decidida não pode ser apreciada na mesma sessão legislativa. A delimitação temporal de sessão legislativa pode ser buscada no caput do artigo 57, que compreende mais ou menos o período de um ano. Portanto, uma matéria rejeitada apenas poderia ser reanalisada aproximadamente no ano seguinte. Isso preserva a autoridade da decisão parlamentar
e o amadurecimento da alteração legislativa pretendida, mas frustrada, pois o tempo é o senhor da razão. A ideia desse dispositivo constitucional presente tanto para emendas à Constituição como para medidas provisórias e também para projetos de leis neste último caso, podendo a repreciação ser proposta pela maioria absoluta dos membros do Parlamento, se fundamentada na necessidade de respeitar a decisão já tomada pela Casa Legislativa, que não quis aprovar uma determinada matéria. E mais do que isso, os 3 artigos da Constituição acima reproduzidos, que consubstanciam a regra da irrepetibilidade, funcionam como um escudo de proteção para ser usado pelo parlamentar contra eventuais pressões que viesse a sofrer, pressões pela mudança de voto já manifestado. De fato, o PL 211 é idêntico aos PL 209, que foi rejeitado na mencionada sessão extraordinária. Existe apenas uma mínima alteração entre esses 2 PLs, tão somente uma pequena correção de um erro formal, mas que, de modo algum, se caracterizam como matérias idênticas. Vejamos a jurisprudência a esse respeito. Projeto de emenda número 11/99, artigo 163, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, na mesma sessão legislativa, em que o projeto de emenda número 09/98 havia sido rejeitado e que possuía a mesma matéria, violação ao processo legislativo previsto no artigo 34, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, embargos desacolhidos. Veja o trecho do acórdão acima, em que a questão é melhor analisada. O ponto central da questão é saber se ambas emendas de números 9 e de número 11 possuíam a mesma matéria e atendo o estudo dos autos. Ao meu ver, demonstra sua similitude, porque, não obstante as formas de redação sejam diversas, a finalidade pretendida era a mesma, qual seja a indelegibilidade da operação das linhas tronco do sistema, reservadas exclusivamente mediante concessão à Sociedade de Economia Mista sob o controle acionário do município. Por isso, patente a violação ao processo legislativo. Por enquanto, a matéria já havia sido rejeitada e não poderia ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, configurando-se vício procedimental, formal, insanável. Portanto, opinamos pela impossibilidade de aprovação do projeto de lei número 211/2018, pois tal matéria já foi apreciada e rejeitada na presente sessão legislativa. Esse é o nosso parecer, sem embargo de outros entendimentos em sentido contrário, para com os quais manifestamos desde já o nosso respeito. São José do Rio Pardo, 21 de dezembro de 2018, Nelson Crispim Silveira Nésio, procurador jurídico. Este foi o dado técnico do nosso procurador. Nós temos também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Ou Pedro, ou Rafael, ou Hamilton fazer a leitura. Eu faço. Rafael faz? Então, por favor, Rafa. E para registrar o ofício 533, ciente arquivos, que foi o da retirada. Neste momento, a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Bom, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Vereadores, público presente, quem nos assiste, professores que estão nos acompanhando, estão aqui antenados aqui com a questão do recurso da educação. Nós vamos projetar também novamente o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Enquanto isso, o Rafa está preparando. Basicamente, ele é muito semelhante ao parecer do projeto 209, que já foi lido na semana passada, mas por cautela, né, nós faremos a leitura novamente para dar ciência para todos os colegas vereadores. Tá? Então, esse é o nosso parecer, né, da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei 211, de 20 de dezembro de 2018. Então, foi submetido para a nossa Comissão de Finanças e Orçamento, né? Na fundamentação, o regimento interno da Câmara, no artigo 61, inciso 2, ele preceitua que é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre as proposições referentes à matéria tributária, abertura de créditos, que é o caso, né, empréstimos, dívidas, dentre outros.
Muito embora o regimento interno da Câmara, no parágrafo 5º do artigo 153, diz que, abre aspas, a convocação de sessão extraordinária da Câmara implicará a imediata inclusão do projeto constante na convocação na ordem do dia, dispensadas todas as formalidades regimentais anteriores, inclusive a de parecer das comissões permanentes. Então, nós não tínhamos a necessidade de emitir o parecer. Entretanto, como nós consideramos que a matéria é extremamente relevante, né, séria e merece aprofundamento de análise, então a comissão apresenta o parecer e opina com relação ao PL 211. Então, do estudo, né, o presente projeto de lei propõe a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município com o objetivo de criar dotação orçamentária na Secretaria de Educação para contabilização da parcela correspondente ao ensino, dos termos dos parcelamentos firmados com o IMP. No mérito, a Prefeitura está transferindo R$ 1.797.845,20 da Secretaria Municipal de Gestão Pública para a Secretaria Municipal de Educação, para fazer o pagamento dos parcelamentos 722, o 930 e 931, todos de 2017. É importante destacar que tal matéria já foi, como o parecer do Dr. Nelson disse, né, já foi igualmente apreciada através do projeto de lei 209, tendo sido rejeitada por unanimidade com parecer contrário desta Comissão de Finanças e Orçamento. Muito embora, por ser matéria já rejeitada na sessão legislativa de 2018 e nem mereça ser avaliada nos termos do artigo 182 do Regimento Interno e no parágrafo único do artigo 39 da Lei Orgânica, entendemos ser prudente emitir o nosso parecer e as considerações. Antes de emitir o parecer do presente projeto de lei, faz-se necessário um breve relatório histórico. Iniciamos apresentando os índices de contributivos que a Prefeitura Municipal de São José estabeleceu junto ao IMP. A tabela a seguir demonstra isso de forma objetiva. Então, está aqui projetada a tabela, desde 1994, quando foi criado o IMP, até o mês 11 de 2018, a variação das alíquotas. E na coluna aqui da direita, nós temos também alíquotas suplementares que foram criadas ao longo do tempo para tentar reduzir o déficit atuarial, né? Então, destaca-se que em alguns momentos, de 2009 e no período 2011-17, foi estabelecida uma alíquota suplementar que tinha por objetivo reduzir o déficit atuarial. Somada à contribuição patronal obrigatória, na gestão Santurbano, 2013 e 2016, chegou a atingir incríveis 35,13% em 2015 e 45,87% em 2016. O mesmo ocorreu no primeiro ano da gestão Hernani, 2017, com 45,87%. Como o percentual era extremamente elevado, ficando por diversas vezes impraticável, somadas às outras obrigações da Prefeitura, foi necessário estabelecer uma negociação e parcelamento, conforme já citado anteriormente, junto ao IMP, que foi ratificado pela Secretaria de Políticas de Previdência Social do Governo Federal. Portanto, em especial, os parcelamentos 930 e 931 incluem tanto o percentual contributivo patronal quanto as alíquotas suplementares para redução de déficit atuarial. Feito esse resgate histórico das contribuições, bem como seus parcelamentos, passamos a expor o que, de forma tal parcelamento foi executado. Na ocasião da elaboração dos documentos legais, leia-se o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, os recursos previstos para a execução do pagamento do parcelamento firmado foram alocados dentro da Secretaria Municipal de Gestão Pública, na rubrica de encargos gerais do município. Os documentos de 2019, a LDO e a LOA, que nós aprovamos recentemente, também prevêem que esses recursos estejam alocados dentro da Secretaria Municipal de Gestão Pública, na mesma rubrica de encargos gerais do município, e não na Secretaria Municipal de Educação. A legislação prevê que tais documentos foram concebidos para orçar, prever, estimar, antecipar e planejar as ações do município, obviamente com o objetivo de que as políticas públicas sejam garantidas. Sendo assim, nós destacamos, né, por qual motivo, no dia 20 de dezembro, no apagar das luzes das execuções orçamentárias do ano corrente, o Poder Executivo pretende alterar a organização orçamentária, transferindo recursos da Secretaria de Gestão para a Secretaria de Educação. Tal ação merece um olhar mais aprofundado e é o que pretendemos com o presente parecer. Ao consultar o Instituto Municipal de Previdência, fomos informados que todas as parcelas vencidas nos referidos parcelamentos, que são todo dia 25, foram religiosamente pagas nas respectivas datas.
Sobram, portanto, somente as parcelas a vencer em 25 de dezembro, ontem, né, que é referente a novembro, e 25 de janeiro, que é referente a dezembro. Vou abrir um parênteses aqui, não está no parecer. Eu acabei de falar com o Fabiano e foi paga a parcela de dezembro já. Né? A de ontem foi paga, que é relativa a novembro. Então só falta uma parcela, que é a de janeiro. Então, mesmo que somadas, né, agora somente essa parcela, fica muito longe de R$ 1.797.845,20, que é o que pretende esse projeto de lei 211. Portanto, torna-se mais estranho ainda aprovar um crédito especial que já foi executado ao longo do ano. Mesmo que o chefe do Poder Executivo alegasse que a proposta é de regularizar tal situação, alocando os recursos em cada uma das pastas, tal explicação não deveria prosperar. Afinal, com a proposta, somente a Secretaria de Educação teria recursos para saldar os parcelamentos previdenciários. E aí nós questionamos, né, por que isso não foi feito na Saúde, na Secretaria de Assistência Social, na Segurança e Trânsito, na Agricultura e Meio Ambiente e na Secretaria de Turismo. Provavelmente a resposta caminha no sentido de existir preocupação com a execução orçamentária da educação. É importante destacar que a Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica do Município estabelecem a obrigatoriedade de aplicação de 25% dos recursos da educação. Essa Comissão de Finanças e Orçamento já alertou por diversas vezes que a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, se não mudasse a sua conduta, teria sérios riscos de não atingir o mínimo constitucional. Recentemente, no dia 27/11, na audiência pública realizada aqui na Câmara Municipal, por ocasião da Lei Orçamentária Anual de 2019, o próprio contador da Prefeitura, Júnior Pisani, que está lotado na Secretaria de Educação, afirmou que em 2018 está arriscado a não atingir os 25% da educação. O vídeo consta no nosso site, né, nessa data aí, dia 27/11. Dessa forma, então, buscamos os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todos, isso mesmo, todos os relatórios de execução orçamentária do ano de 2018, entre os meses de janeiro e outubro, estão todos em anexo aí no nosso parecer, alertam que, abre aspas, o município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, que é o artigo que fala dos 25% da educação. É sabido que existe variação na arrecadação dos recursos por parte do município, é sabido também que podem ocorrer imprevistos em outras áreas, o que demandaria realocação de recursos. Mas o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo orienta em sua cartilha sobre a aplicação de recursos no ensino que a Lei de Diretrizes e Bases orienta o acompanhamento trimestral da execução orçamentária. Sendo assim, abre aspas, se entre janeiro e março ocorreu um imprevisto ingresso de impostos, e por conta disso a aplicação na educação foi de 23%, já entre abril e junho a Prefeitura deverá aplicar em compensação 27%. Está na página 28 da cartilha. Grifo nosso, ocorre que nem a compensação prevista ocorreu, e em 10 avaliações disponíveis, por unanimidade, a emissão de alertas. Por todo exposto, fica evidente que é uma tentativa de uma manobra contábil para que o Poder Executivo alegue ter alcançado a aplicação de 25% no ensino. É inaceitável que tal medida seja concretizada. A Constituição fala em mínimo de 25%. Um município que quer se desenvolver, formar indivíduos críticos, autônomos, que caminhe para a transformação social e que avance na qualidade de vida de seus cidadãos, não pode se contentar com um percentual mínimo. Aqui, nem o mínimo estamos atingindo. Eu vou fazer um outro parênteses. Nas contas de 2015 do Santo Urbano, que já estão disponíveis para serem julgadas, o prefeito de Santo Urbano aplicou 28% na educação, 28,25%, alguma coisa assim. Nós estamos em 24%. E olha que o Santo Urbano não pagou o IMP, hein? Se ele pagasse, subiria ainda mais. Fecha o parênteses. Mesmo que se concebesse que tal manobra é razoável, existe outro ponto a ser considerado. Tal gasto, de fato, pode compor aquilo que é aceitável no rol de gastos permitidos para a educação? É nessa seara que pretendemos entrar. Existe controvérsia na possibilidade de se considerar ou não a utilização de tal gasto. O próprio Conselho Municipal de Educação já emitiu parecer técnico, que está em anexo, através da Câmara Técnica de Orçamento e Finanças, desfavorável a esse tipo de gasto. Além disso, vamos nos basear na orientação técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através do já mencionado Manual Básico de Aplicação de Despesas do Ensino. Destacamos os apontamentos das principais glosas feitas pelo próprio Tribunal. Trata-se do capítulo Glosas mais comuns das despesas obrigatórias, na página 31,
E é importante se atentar para o item cobertura de déficits atuariais de regimes próprios de previdência, cota da educação, que consta na página 32. No referido item, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deixa claro que, abre aspas, conforme a nota técnica 633 de 2011 da Secretaria do Tesouro Nacional, os aportes para a cobertura de déficit atuarial não serão incluídos na despesa com o pessoal. E disso decorre, tal cobertura, por simetria, não poderá ser utilizada, ainda que proporcionalmente, nos mínimos da educação. Já demonstramos na ocasião que foi realizado o levantamento histórico das alíquotas do IMP, que os parcelamentos 930 e 931 incluem valores referentes ao déficit atuarial. Sendo assim, não há como a Comissão de Finanças e Orçamento se manifestar favoravelmente à manobra proposta pelo Poder Executivo. Dessa forma, opinamos pela rejeição do projeto, uma vez que, além de impedir novos investimentos que proporcionem melhorias para os nossos alunos, professores, trabalhadores da educação, para as escolas e toda a comunidade riopardense, ele não resolverá o problema da aplicação mínima do ensino. Então, diante de todo o exposto, essa comissão opina pela sua rejeição, bem como solicitamos à presidência da Casa que dê ciência a todos os vereadores da Câmara Municipal, bem como seja feita a leitura na sessão de votação. Então, como conclusão, nós opinamos contrariamente ao projeto de lei em análise. É o parecer. Excelente. Todos os vereadores já foram informados e a leitura acabou de ser realizada. Projeto de lei 211 continua em primeira discussão. Pedro Gentomassi, da Rede. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas. Não estive aqui presente na votação do projeto 209. De cara, seria contra, não só pelos argumentos aqui levantados pelo Rafa, mas também, principalmente um dos argumentos aqui, que é o princípio do que deve-se utilizar, deve-se investir em educação. Na minha opinião, os 25% não deveria se empregar dívidas do município, e sim investimentos na educação, formação dos profissionais, melhoria das condições do ensino, entre outros itens que a educação necessita. Então, só por esse item eu já seria contrário ao projeto. Além do que, a questão legal, para mim, basicamente a questão legal que foi lida aqui pelo vereador Lick, através do parecer técnico da nota técnica do nosso procurador jurídico, que remete que não se pode votar o mesmo projeto duas vezes no mesmo ano, quiçá uma semana depois. A gente está uma semana depois que foi rejeitado o projeto e estamos votando o mesmo projeto com o mesmo conteúdo, sabe? Muda lá a vírgula, o E por I, sabe? Não é isso que nos permite. Então, a gente não poderia estar votando esse projeto. A Comissão de Justiça e Redação deveria dar um parecer contrário, se, lógico, fosse necessário o parecer dela, mas entrou para votação. Então, diante disso, aqui, a gente já para a nossa análise. Se for entrar na análise ainda, podemos ler todo o parecer da Comissão de Finanças, e aí, insisto, sou terminantemente contra a aprovação desse projeto e acho que a gente vai estar sendo conivente com essa irresponsabilidade que o prefeito está assumindo. Continua em discussão. Rafael? Bom, senhor presidente, eu fiz a leitura do parecer, mas eu queria fazer algumas considerações aqui que eu acho que são importantes. Primeiro, agradecer os professores que estão aqui, né, os trabalhadores da educação, porque se a gente aprovar essa manobra, a educação fica com quase 1.800.000 reais a menos, né? E para quem minimamente roda as escolas, a gente percebe a dificuldade que a gente tem de infraestrutura. Semana passada, antes do recesso, a Cristina, diretora do Loreto, esteve aqui conosco. Eu imediatamente levei um pedido dela para a secretária Cátia. Eles estão precisando de uma sala de informática, né, de multiuso lá para as crianças. Tem espaço disponível. Precisa de sala maior também, porque tem uma sala lá que tem muitas crianças, o local é pequeno, né? Depois de muita luta, a gente conseguiu a reforma ali da creche Júlio Possebon, o telhado,
mas só o telhado não vai dar conta, precisa de muito mais coisas, né? E a gente pode falar de cada uma das nossas escolas, né? Exceto, acho que as creches mais novas, que também tem alguns problemas que precisam ser sanados, mas a estrutura das nossas escolas é ruim, precisa melhorar, né? O próprio Tribunal de Contas apontou, né, a dificuldade estrutural que a gente tem. Quase nenhuma escola tem espaço para atividade física, não tem quadra, não tem um pátio coberto minimamente, não tem materiais de educação física, estão sendo comprados agora, enfim. Temos muitas dificuldades. Se a gente autorizar uma manobra dessa, a gente amplia essas dificuldades, torna mais complicado ainda, né? Então, assim, não é possível que a gente permita que isso aconteça, né? Eu comentei semana passada, a maior parte dos vereadores aqui estudou a vida toda em escola pública, sabe das dificuldades das escolas públicas, sabe das dificuldades dos professores, que tem salários aí que estão achatados aqui em São José do Rio Pardo, não é um salário atraente. Muitos professores procuram concursos em outros municípios porque os salários são melhores, né? Tem o caso das professoras auxiliares, que sequer têm plano de carreira, né? A gente fala que é uma segunda categoria, uma segunda divisão. Estão querendo cortar as férias delas agora, reduzir de 45 para 30 dias, reduzindo aí 1/3 de férias que elas têm direito, né? Então, assim, a gente não pode, a gente tem que ser a resistência nessa casa contra esse tipo de coisa. A educação não pode ser somente um discurso eleitoral. A educação tem que ser uma meta da nossa cidade para formar bem nossas crianças, nossos adolescentes. Se a gente acha que a nossa sociedade tem que melhorar, o caminho é a educação, não existe outro caminho, né? Então, assim, permitir essa manobra, né, no final do ano, faltando poucos dias aí, é uma insanidade total. E como o Pedro destacou, o parecer brilhante do Dr. Nelson, essa matéria sequer deveria ter vindo para a Câmara Municipal, porque ela já foi votada na semana passada. Então, seriam 2 erros grotescos, né? Um de permitir essa manobra e o outro permitir que uma matéria que já foi votada, já foi rejeitada por essa Câmara na semana passada, por unanimidade, eu até cumprimentei os colegas depois, né? Votar isso hoje seria um absurdo maior ainda, né? E já alerto, porque eu estou com medo disso vir novamente para a gente votar até o dia 31, né? Então, não é possível que a gente não vai ter paz nem na semana do Natal, né? Então, eu peço para os colegas para a gente definitivamente acabar com esse delírio aqui do Poder Executivo e rejeitar essa matéria, tá? Eu repito aquilo que eu disse na semana passada. Ou a gente salva, né, a pele do prefeito, que vai ter problema se não atingir os 25%, ou a gente defende a educação. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer. E aí eu, obviamente, voto defendendo a educação de São José do Rio Pardo. Muito obrigado. Projeto de Lei 211 continua em discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de Lei 211 foi rejeitado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 212, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei 5.236, de 14 de dezembro de 2018. Coloco em discussão única o projeto de lei 212. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. O projeto de lei número 212 foi aprovado por todos os vereadores em discussão única. Projeto de Lei número 213, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 5º do artigo 13 da Lei número 5.142, de 22 de junho de 2018, que autoriza o Poder Executivo a promover a regularização fundiária urbana, o REURB. Coloco em primeira discussão, discussão única o projeto de lei 213. Lúcia Libânio, do PTB. Boa noite a todos. Como a gente sabe que está mexendo na REURB, eu aconselharia a gente, como ele já foi aprovado por audiência pública, e nós já tivemos esse problema algum tempo atrás com o Dr. Zan, eu acredito que esse projeto não pode passar sem audiência pública novamente, porque há uma alteração. Então, eu acho que deveria consultar, não sei como que a gente vai fazer, porque o jurídico vê o que pode ser feito,
mas eu acho que esse projeto não poderia entrar hoje. Tá? Nós já tivemos problemas em outra gestão com esse mesmo tipo de matéria, tá? E a promotoria veio em cima. Então, eu não sei bem se é o mesmo teor, mas eu acredito que a gente vamos ter problemas se aprovar em audiência, em sessão sem audiência. Tá? Então, só não tenho certeza. Pedro, da Rede. Eu complemento a fala da Lúcia, acrescentando que qual que é a motivação de votar em sessão extraordinária, algo assim, entre o Natal e o Ano Novo, né? Não teria problema nenhum de votar isso semana que vem ou na outra, esperar o recesso voltar e votar. Não vejo tamanha urgência em votar isso. A justificativa aqui do prefeito nada remete à urgência, e mesmo porque a prefeitura está fechada por esses dias, então não vai ter nenhuma regularização fundiária para esses dias lá, né? A questão de estarmos em momento de sessão extraordinária, a gente não pode pedir vistas. Ou aceita ou nega. Eu sugeriria que a gente rejeitasse o projeto e na primeira semana de janeiro a gente... aí é outro exercício, aí ele volta, a gente marca a audiência pública e volta ele com segurança. Sim. Esse seria meu posicionamento. Se ele entrar hoje, ele entrando hoje, meu voto é contrário. Continua em discussão. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de Lei 213 foi rejeitado por unanimidade. Estamos encerrando a 43ª sessão e iniciando a 44ª sessão extraordinária. Projeto de Lei número 211, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa do município para criar dotação orçamentária na Secretaria da Educação para contabilização da parcela correspondente ao ensino, dos termos de parcelamentos firmados com o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, IMP. Projeto de Lei 211 está em segunda discussão. Passa a palavra, vereador Rafael Cossian, da Rede. Só uma complementação que faltou, senhor presidente. Na semana passada, acho que foi o vereador Rubinho, trouxe uma mensagem da prefeitura de que comemorando que está tudo em ordem, né, o pagamento. Só fazer o registro que até segunda-feira os professores da educação, da fundação e os funcionários não haviam recebido o seu 13º salário, porque não havia dinheiro em conta. Tá? Então, espero que com 1.485.000 que a gente devolveu, seja feito pelo menos o pagamento do 13º dos servidores da Fundação Educacional. Dinheiro tem, porque a Câmara devolveu quase 1,5 milhão. Continua em discussão. Coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Projeto de Lei número 211 foi rejeitado por todos os vereadores. Estamos encerrando a 44ª sessão extraordinária. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.